Os mais sombrios segredos de um dos mais premiados escritores de quadrinhos das últimas décadas começaram a vir à luz. Quando em fevereiro de 2022 Scarlett Pavlovich perguntou a Amanda Palmer se poderiam ter um jantar íntimo, disse que tinha algo importante para lhe dizer, algo que possivelmente não lhe agradaria. Scarlett havia começado a trabalhar como babá alguns dias antes, cuidando do filho que Amanda tinha com seu ex-marido, o ex-marido de Amanda. Não é outro senão Neil Gaiman, o multipremiado autor de Sandman, quadrinho que chegou a ter sua adaptação na Netflix. Coraline, American Gods e tantíssimas outras obras que desde os anos 80 vêm construindo uma enorme reputação para ele. O título de lenda viva e uma fortuna nada desprezível. Scarlett teve que respirar fundo antes de soltar o que soltou. Amanda contou que em um momento em que estavam sozinhos, Neil a convidou para tomar um banho, para depois aparecer nu e abusar de sua confiança. Apesar de suas negativas repetidas, ele a tocou de maneira inadequada e depois se masturbou sobre ela. Antes de fazer isso, ele disse para ela chamá-lo de mestre. Amanda ficou pálida. Ao ouvir isso, Scarlett lhe disse tremendo que isso era apenas o começo. Mas não vamos nos adiantar. Gaiman era considerado uma grande eminência, conhecido pela grandiosidade de suas ideias. Ele foi um fervoroso defensor de várias causas sociais e se juntou a várias lutas iniciadas pelo feminismo. Ele era um autor respeitado e comprometido com seu trabalho como comunicador. Ele era um criador de pesadelos no mundo da ficção, mas lutava por um mundo mais luminoso a partir de seu papel de criador. Ou isso era o que se pensava quase unanimemente até poucos meses atrás? Hoje as coisas adquiriram outros tons. Hoje, este célebre escritor parece ter se tornado um monstro digno de um de seus contos. Desde junho de 2023 até a data, foram coletados diversos testemunhos que deixariam constar que o homem, que hoje tem 64 anos, nunca foi quem disse ser. Quando começaram os abusos, o que ele fazia com suas vítimas? Qual é o particular e turbulento vínculo deste sujeito com a seita da Cientologia? Para tentar responder a estas e outras perguntas, é que fizemos este relatório no qual iremos nos aprofundar no lado mais obscuro de Neil Gaiman. Lembrem-se de que este caso está em andamento, portanto a notícia está se desenvolvendo. Os dados podem mudar, algo novo pode surgir, pode haver novos depoimentos que talvez fiquem atrasados. Com o que estamos relatando no momento da gravação, se surgir algo novo, pode ser que façamos uma segunda parte, não estou garantindo. Se estão interessados em uma segunda parte sobre este caso, escrevam a palavra escritor nos comentários. Se mais de 200 pessoas escreverem escritor, vamos fazer uma segunda parte com atualizações e se não, deixamos aqui, comecemos os misteriosos primeiros anos. Desde que se tornou famoso, Neil Gaiman deu várias entrevistas, palestras e aulas especiais. Falou sobre diversos temas filosóficos, sobre o poder das histórias, sobre suas obras, sobre o presente da cultura, sobre o ofício de escrever e sobre sua própria experiência no ambiente. No entanto, sempre evitou deliberadamente falar sobre sua infância. Apesar de sempre cultuar a inocência e a pureza da infância, raramente se podia ouvi-lo falar sobre seus dias quando era pequeno. E não são poucos os que acreditam que nesse passado não revelado haveria um terrível Gênesis. Especialmente considerando que Gaiman cresceu em uma seita. Seus pais, David e Sheila, abandonaram seus trabalhos formais em 1965, quando ele tinha 5 anos. E se mudaram para o que naquele momento era conhecido como a sede mundial da Igreja da Cientologia. De fato, sabe-se hoje que por 2 anos, um pequeno Neil viveu a poucos metros de 50. Ron Hubbard, escritor de ficção científica, tornou-se um fundador dessa doutrina que havia se enraizado nas crenças de seus progenitores. Se quiserem saber mais sobre a Cientologia, sobre toda essa teoria que eles têm sobre os extraterrestres, sobre o Criador e tudo isso, convido-os a assistir o vídeo que fizemos neste canal sobre a Cientologia. Procurem, aí colocam Cientologia Magnus e aparece. Ou então, vamos deixar o link no final, continuemos. Como David e Sheila foram dos primeiros seguidores da Cientologia na Inglaterra. Receberam um tratamento especial pela dedicação em 1967, precisamente quando Hubbard já estava refugiado em águas internacionais para evitar ser capturado pelo Federal Bureau of Investigation. Os pais de Neil tinham cargos importantes na instituição. Os Gaiman estavam encarregados das relações públicas da igreja, da mesma forma que da inteligência que ela realizava para desacreditar seus detratores. No começo da década de 70 eram tidos como porta-vozes oficiais do projeto. De fato, quando Neil tinha 8 anos, foi exposto em um programa da British Broadcasting Corporation pelo seu próprio pai.
No especial, queria se mostrar as bondades que a cientologia poderia proporcionar para as crianças que cresceram dentro dela. Diante do entrevistador, Neil sorriu e disse que era incrível fazer parte de tudo aquilo. Parecia um menino sincero, mas a verdade é que sempre se especulou sobre como as coisas seriam por trás das câmeras. Anos depois, soube-se que um dos axiomas da cientologia é entender as crianças como almas que já são adultas. Por isso, muitas vezes se trata os menores como maiores, explorando-os ou expondo-os a várias humilhações. Isso sem mencionar que as medidas disciplinares da cientologia incluiriam, por exemplo, submergir em água fria as crianças desobedientes. Neil passou por todos aqueles suplícios? Ele nunca quis aprofundar no assunto. Sabe-se que ele trabalhou desde adolescente como ministro da congregação, auditando possíveis ingressantes. Foi o primeiro a conseguir esse papel tão jovem. Acredita-se que dessas tarefas vem sua habilidade para a oratória e seu tom calmo e envolvente na hora de narrar. Ao que parece, estava destinado a grandes coisas lá dentro, até que seu pai se desentendeu com outra facção de crentes. E da noite para o dia, todo esse poder que ele tinha se evaporou. Acusaram-no de ações indevidas, e seu posto desceu abruptamente, mergulhando-o no abandono. Foi nesse momento que Neil soube que precisava buscar uma vida fora da cientologia. Assim, iniciou sua carreira jornalística, cobrindo shows de rock e eventos. Mas sua imaginação clamava por libertação. Ele cresceu em um culto fechado, então ele conhecia a grande influência que as escrituras consideradas divinas tinham. Então ele decidiu escrever as suas próprias. Só que ele não sonhava com uma Bíblia, ele queria contar histórias e conquistar o público em geral. Tinha fé em si mesmo e confiava que sabia como conseguir, e de fato ele não estava errado. O poder de Gaiman. O sucesso de Gaiman veio com a saga de Sandman, transformando um personagem quase esquecido em um ícone instantâneo. Sua versão do Senhor dos Sonhos, sempre melancólico, sofredor, poderoso, carismático e portador de uma estética emo, lhe valeu a aceitação total dos fãs. Mas não apenas isso, os críticos sempre destacaram seus roteiros, ressaltando o ar intelectual da obra. Referências à cultura pop conviviam com citações a autores clássicos. Desde então, Gaiman foi considerado uma raridade. Um escritor que parecia fora de seu tempo, conhecia todo o passado, mas destinado a conquistar o futuro. Parecia ter o dom de agradar aos adolescentes, mas também àqueles que afirmavam que os quadrinhos não eram apenas coisas de garotos. Sua mitologia foi aclamada, rendendo-lhe prêmios prestigiosos. Com menos de 30 anos, Gaiman tinha o mundo a seus pés. Seguiram-se mais 30 anos de carreira, nos quais ele provou que seu sucesso não foi um golpe de sorte. Gradualmente, ele consolidou seu talento e se tornou uma marca própria. Ele escreveu romances, contos, colunas de opinião, filmes e muito mais. No início dos anos 2000, era impossível para ele andar por uma convenção de quadrinhos sem que seus admiradores se jogassem sobre ele. Ele gerou um magnetismo que fazia muitos jovens, geralmente vestidos de preto, declararem seu amor por ele. Havia rumores de que Neil tinha uma tendência a dar seu número para garotas mais jovens, e muitos sorriam ao ouvir isso. Qual era o problema? Se perguntavam. Afinal, ele era uma espécie de rockstar das tirinhas que se divertia com isso. Ninguém suspeitou na época que anos depois emergiriam terríveis testemunhos. Neil Gaiman sempre se mostrou um romântico perdido e um homem clássico. Mesmo quando se mostrou apaixonado por quem seria sua segunda esposa, todos suspiraram comovidos. Amanda e o Homem Triste. Gaiman tinha 47 anos quando conheceu Amanda Palmer. Era o ano de 2008. Ele era uma pessoa bem-sucedida, mas sempre aparentava tristeza apesar do sucesso. Ela, uma cantora fervorosa e ativista feminista de 32 anos, ouviu ele dizer que nunca havia estado verdadeiramente apaixonado. Ao conhecer Neil, a primeira impressão de Amanda foi de alguém extremamente vulnerável. As coisas fluíram e 3 anos depois se casaram. Os fãs dos quadrinhos de Gaiman começaram a ouvir Amanda, e os fãs dos discos de Amanda quiseram conhecer Gaiman. Ambos eram artistas muito queridos pelos seus seguidores e todos viram na união algo orgânico e destinado a funcionar. Em algum momento, questionados sobre o sucesso do casal, Amanda e Neil mencionaram que tinham uma relação aberta. Isso preservou a faísca entre eles até 2014. Então começaram a sentir que nada mais era igual. Amanda descobriu que estava grávida ao mesmo tempo em que o divórcio se tornou uma possibilidade latente. A chegada do filho os fez repensar algumas decisões e tentar novamente. Afinal, o que poderiam perder? Pouco se soube depois, além de algumas fotos onde eles estão juntos, sempre elegantes em propriedades vitorianas e góticas.
Em Gaiman, ele pegou um avião ignorando as diretrizes do coronavírus e pediu desculpas públicas por colocar todos em risco. Parecia a primeira mancha numa carreira imaculada. Na verdade, ninguém se irritou muito. Passaram-se mais 6 anos até que o processo de separação recomeçasse. Em fevereiro de 2022, Amanda contratou como babá uma jovem que era sua admiradora, uma tal Scarlett Pavlovich. A garota mostrou empatia com o filho de Amanda, então ela perguntou se a jovem poderia repetir seus serviços, até mesmo cuidando da criança. Quando estava na casa de Neil, Scarlett concordou sem saber que estava entrando na boca do lobo. E é assim que nossa história volta ao começo. Depois de narrar o incidente da banheira em que Gaiman se masturbou nela, a garota contou como o homem continuou a assediá-la em várias oportunidades. Ele lhe enviou mensagens chamando-a de escrava, ordenando que o chamasse de mestre e a submetendo a várias humilhações. Manteve relações com ela sem o seu consentimento, até deixá-la inconsciente, obrigou-a a chupar seus próprios excrementos e comer seu vômito. Ele deu um tapa em seu rosto com a mão e a ameaçou para que fizesse sexo oral nele enquanto assistia aos primeiros avanços da adaptação de Sandman. Ele também havia abusado dela com seu filho presente e havia usado manteiga como lubrificante. Palmer parecia arrasada, mas por algum motivo não estava surpresa. O horror de Scarlett foi total quando a outra admitiu que não era a primeira vez que alguém vinha falar com ela sobre Neil nesses termos. Ela contou que quando estavam prestes a ter o bebê, ele comentou entre lágrimas que teve um romance com uma garota de 20 anos. Apesar de terem acordado em terminar o relacionamento aberto. Ele também havia se excedido com uma mulher que morava em sua propriedade e que o ajudava na manutenção de suas extensas terras. Neil havia se aproveitado da vulnerabilidade da mulher devido a uma recente separação e procedeu a atacá-la sexualmente. Amanda contou a Scarlett que seu ex mentia e agia como um viciado em sexo. Ela disse que Neil era um mulherengo tentando mudar e que queria acreditar nele. Ela garantiu que não foi sua intenção colocá-la naquela horrível situação. Scarlett chorou a noite toda e na manhã seguinte descobriu que Gaiman queria ajudá-la, pagando por uma terapia. Por mensagens, ele dizia acreditar que tudo tinha sido consensual e que não tinha intenção de machucá-la. Scarlett não soube o que dizer e preferiu responder de maneira gentil. Hoje, ela alega que naquele momento não conseguia entender que tinha sido uma vítima, que merecia parar de se culpar pelo que tinha acontecido. Por um período, Neil Gamble enviou dinheiro a ela como compensação e solicitou que assinasse um acordo de confidencialidade. E tudo poderia ter ficado por aí. Após algumas tentativas de suicídio, Scarlett foi forçada por amigos a visitar clínicas para sobreviventes de abuso. Lá, ela reuniu forças e descobriu que não estava sozinha e que não era a única que havia enfrentado o monstro. Depois da declaração, em janeiro de 2023, Pavlovich apresentou um relatório policial acusando Gaiman de agressão sexual. Um oficial informou que a cooperação de Palmer seria crucial para o progresso do caso. Surpreendentemente, Palmer optou por ficar calado. A partir desse momento, sua figura se torna difusa. Alguns acreditam que Amanda sempre foi cúmplice de Gaiman, enquanto outros a consideram mais uma vítima. Um terceiro grupo alega que a mulher está apenas tentando se retirar do centro do conflito para preservar seu filho. Na ocasião, Gaiman não falou com a polícia, mas forneceu uma declaração escrita. Na mesma dizia, e eu cito: "A degradação sexual, a submissão, a dominação, o sadismo e o masoquismo podem não agradar a todos. Mas entre adultos que consentem, o bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo é lícito." Como fica claro, Gaiman continuava afirmando que havia realizado com Scarlett ações consentidas por ambos dentro de práticas sadomasoquistas. Isso foi categoricamente negado pela vítima. Em julho de 2024, um podcast britânico retomou essas polêmicas. Analisou o caso e revelou seus terríveis antecedentes. De acordo com a investigação, o primeiro altercado protagonizado por Gaiman teria ocorrido em 1986, quando ele teria beijado uma garota à força. No início dos anos 90, ele seduziu uma fã com quem foi especialmente gentil. Depois, quando estavam a sós, ele a violentou e pediu que ela entregasse sua alma para ele. A mulher conseguiu ver como o Gaiman público cedia lugar a um Gaiman ameaçador que a encurralou em um canto. Em 2003, outra fã de 18 anos, chamada Kendra South, teve um encontro íntimo com o autor. Ele contou a ela que aos 20 anos, uma mulher pediu a ele que chicoteasse suas zonas íntimas. Ele, ingênuo demais para entender ao que ela se referia. Desde que ela mostrou a ele, ele só conseguia se excitar através da violência.
Discutiram abertamente práticas sadomasoquistas. Porém, novamente Gaiman não soube quando parar. E diante dos gritos e lágrimas do outro, nunca parou seu apetite voraz. Em um momento, Kendra chegou a sofrer uma infecção urinária e disse a ele que, por favor, não fizesse nada, que estava sentindo muita dor. Naquela noite, ele abusou dela com particular força. Em 2012, Catherine Kendall, com 22 anos, conheceu Gaiman em um evento em sua cidade. Ele a cativou com sua voz, a mesma que ela dizia ouvir quando relaxava com seus audiolivros. Tudo era idílico até que ele abusou dela na parte de trás de um trailer. Do nada, sem que ela tivesse tempo de se perguntar o que estava acontecendo. Algo semelhante aconteceu com Rachel no mesmo ano. Ela tinha 20 anos e disse que Gaiman estava constantemente interessado em machucá-la e assustá-la. Todos os testemunhos concordam que Neil Gaiman tem uma personalidade agressiva e manipuladora. Sua defesa repete incansavelmente que se trata de acusações oportunistas, que todas as mulheres que estiveram com Neil procuraram esse encontro. Mostraram até mensagens onde se vê o homem e as garotas se tratando de forma amigável. Os advogados de Gaiman acreditam que a extorsão é a principal motivação das mentiras, apontando certas pessoas como instigadoras e culpadas. De que as jovens que tinham um bom relacionamento com seu cliente de repente se interessam em querer processá-lo. Eles até acusam Palmer de estar ressentida com o desfecho do divórcio. Acreditam que ela poderia estar orquestrando tudo? No momento em que este vídeo foi gravado, a justiça ainda não se manifestou. Os amantes dos quadrinhos começam 2025 vendo um de seus ídolos mais notáveis. Descobre que a maioria dos projetos em que estava envolvido foi cancelada. Adaptações foram interrompidas, a reimpressão de suas obras foi parada e muitos contratos que Gaiman tinha latentes com editoras e marcas foram cancelados. Com tudo isso exposto no 10º, a escritora britânica Joanne Kathleen Rowling mostrou-se surpresa com o silêncio da comunidade literária diante das denúncias contra seu multipremiado compatriota. Tantos outros não podem deixar de encontrar uma terrível analogia entre algumas histórias de Gaiman e o que hoje podemos ver. De repente, é como se descobríssemos que Gaiman nunca foi Sandman, como se acreditava, mas sim um de seus personagens mais sombrios e perversos. Talvez nunca deveríamos ter esquecido que, em qualquer caso, os sonhos e os pesadelos vêm do mesmo lugar.